carinho a todos que nos acompanham aqui do Brasil pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. Eu sou Cláudia de Araújo e inicio o programa Ponto de Conexão. Hoje conversarei com a Tânia Teresan, minha amiga de sempre, parceira, ela que é terapeuta, autora do livro Despertar da Consciência. Tânia, e para mim é sempre um prazer enorme falar com você, sempre. Eu também agradeço já, porque para mim também é um prazer, porque a gente consegue conversar muitos assuntos e ajudar as pessoas de um modo geral, né, Cláudia? É sempre um prazer. Exatamente. As pessoas, ajudar as pessoas a refletir um pouquinho mais sobre, né, suas atitudes, sua vida, né? Isso é muito bom. Isso, Então, isso. e hoje, especialmente a nossa reflexão, eu acho que ela é muito significativa. Visto que, se a gente for pensar em Freud, no seu tempo, ele tinha uma atenção direcionada mais aos homens. E as mulheres cabia apenas às atividades domésticas, né? Então, e como que você analisa, Tânia, o surgimento da psicanálise em um contexto patriarcal, onde que as vozes femininas, na época de Freud, eram muitas vezes silenciadas? Este é um assunto, né, para nós mulheres, eu vejo assim que é muito rico, porque ele ajuda a gente a ter uma luz aí nessa obscuridão, né? Olha, na época, realmente, como você disse, né, os homens, eles tinham mais uma vida social, então eles eram, como se diz, eles não foram tão reprimidos, né, por conta de cultura, de sociedade. Então, na época de Freud, ele conseguia tratar melhor os homens, fazendo a análise e as investigações nos homens. Por quê, né, Cláudia? Porque a mulher, naquele tempo, a mulher ficava mais na parte doméstica, ela não tinha voz e vez. Então, a mulher, ela, na verdade, ela tinha os problemas e ela era o quê? Ela jogava isso para debaixo do tapete, reprimia, né, que são os recalques, segundo a psicanálise. E aí surgia muito os aspectos das histerias, que são aquelas neuroses não tratadas que na psicanálise Freud veio trazer, e tratar isso mais depois com as mulheres histéricas, né? Mas aí ele foi desenvolvendo, mas ele sempre disse que é muito mais difícil, porque a mulher, por conta da cultura e da sociedade, do meio social, a mulher tem a dificuldade já por conta de todo esse histórico da repressão. Certo. Agora, como que você poderia explicar a ideia de sombra na teoria de Jung? E como que isso se manifesta na vida das mulheres hoje? Porque mesmo, né, com toda a evolução, século XXI, as mulheres hoje ainda, muitas vezes elas se sentem assim pressionadas a seguir padrões sociais, não é? E como é que Uhum. elas podem lidar com esses sentimentos para libertar um pouco desses paradigmas? Então, o Jung, né, que também é um psicanalista, e depois ele foi tendo, assim, uma outra visão, ele era junto, né, ele e o Freud eram super amigos, depois teve ali assim, uma divisão nos aspectos dos estudos, enfim, das investigações, e Jung, ele trouxe essa questão da sombra, que é muito importante a gente falar, porque vamos falar da mulher, né? A sombra, ela vem assim, ela é uma característica de coisas, vamos falar na nossa linguagem, de coisas que nós reprimimos, né? O Jung vem trazer aquelas coisas ocultas que nós não aceitamos, os nossos preconceitos, nossos medos, as nossas fraquezas, né? Então, por exemplo, nós somos, vamos lá, pegar as mulheres, ela reprime por conta do medo, né? Vamos lá, o medo da sociedade, o medo de tantas coisas que tem, a mulher acaba jogando isso, reprimindo mais, né? Isso
aumenta a sombra, porque tudo aquilo que a gente reprime, a gente fica represado. Então, aí, ele vai virando os transtornos. Por que nós estamos falando mais da mulher, né, Cláudia? Porque a mulher, ela vem de uma cultura, de uma sociedade que sempre a excluiu e né, enfim, todos esses problemas. Então, a mulher, ela tem essa, vamos lá, porque a sombra, ela não é só da mulher, vamos lá, vamos pegar mais. A sombra, ela é coletiva, ela é do homem também, do ser humano, mas como a mulher, ela tem esses aspectos sociais, ela reprime mais, e aí tem essas tendências de sofrimento muito maior, o impacto é muito maior nas mulheres, né? É isso que nós estamos falando. E o Jung, ele traz isso como Freud falava do recalque, e ele fala da repressão, que a mulher reprime, ou o homem reprime, e acaba virando esses transtornos. Certo. Agora, estamos no século XXI. É, Por que ainda nós temos ainda uma sociedade considerada uma sociedade machista? E por que será que a mulher ainda, com toda a evolução, com toda esclarecimento que nós temos hoje, informação, ainda tem mulheres que vivem presas naquela época de Freud, de Jung, que tem essa visão ainda que ela tem que ser submissa, que ela não tem direito de ter vez e voz. vamos trazer para esse processo aí eu vejo assim, ó, a falta do conhecimento, né? Um dos aspectos que o Jung trabalhava é que todos nós, seres humanos, nós temos a nossa individuação. Olha que coisa linda. O que é uma individuação? Não é individualismo, não é individualista, mas a individuação é você ter o conhecimento de quem você realmente é, para você ser um ser integrado, integral. O que é ser integral, Cláudia? É ser inteiro, é ser inteira. Esse é o processo de individuação que o Jung trouxe, que eu acho assim uma riqueza, mas vamos lá, do tempo antigo, lá de Freud, essa cultura, ela vem passando com força porque é muito difícil trabalhar esses aspectos sombrios com a abertura da mente dos homens. Os homens, eles ainda detêm, né, esse poder. Você pode ver, esse poder na política está mudando, mas veja a porcentagem dessa mudança. Na política, vamos lá, na família, na cultura, né, na religião, em muitos aspectos ainda tem, vamos lá, não vamos falar aqui de diferenças, mas de fatos, ainda tem essa, eu, sumiu a palavra, tem essa força, essa imposição por conta do quê? Do disputa do quê? Do poder. E a mulher, eu sempre vejo essa coisa linda, a mulher, por ela ser também a sombra, o coletivo de que a mulher, né, não tinha voz e vez, de uma forma ou de outra, Cláudia, vai repassando de geração em geração. Então, hoje, através dos nossos estudos, conhecimento, autoconhecimento, a gente vai vendo que é possível, e sabe o que é incrível a gente ver que quando você busca o conhecimento, a mulher, ela só vai ser aceita integralmente, a sua divindade, vamos falar, essa coisa linda da mulher, enquanto mãe, não só mãe biológica, mas mãe enquanto acolher, né? Depois que, vamos falar melhorar, porque está longe disso, vamos ser sinceros, né? Vamos tirar as máscaras hoje, depois que for mudado o machismo, esse conceito patriarcal de imposição de poder e de abusos. Sim. Então, olha o medo, a tamanho da sombra, Cláudia,
que fica, né, por trás. Não estou defendendo, não sou feminista, né? Nós somos pessoas conscientes da realidade, e tem outras realidades que uma hora eu quero falar também, mas dessa realidade, por quê? Porque através disso, sim, pode ser feita mudança, mas eu vejo que está Sim, bem bem longe, longe. Agora, bem longe. como que a psicologia contemporânea ela tem sido tratada? Ela será que se de forma mais inclusiva nas questões que afetam as mulheres, acompanhando as suas experiências e promovendo assim, vamos dizer, um entendimento mais completo da psique feminina? Hum, boa fala essa da psique feminina, né? Voltando lá, né, em Freud, na psicanálise, ele tratava os homens porque ele falava que a mulher, por conta da cultura, do meio social em que a mulher vivia, ela tinha esse medo de se expor. E vamos trazer hoje para a nossa realidade. Vamos falar de uma realidade. Quantas mulheres a gente sabe que vive aí, né, relações, né, familiar, social, político, que a mulher tem que ainda silenciar por conta da imposição. Então, isso é muito ainda latente, e aí Freud vai trazer. Por isso que a mulher ela tem a dificuldade de se abrir, de falar, né, das experiências, de falar realmente disso tudo, desses assuntos, porque ela tem o medo, essa sombra, né, que nós estamos falando aqui hoje, essas repressões, elas estão mais enraigadas na psique feminina. Sim. Se você for ver, por isso que é mais difícil. E o caminho para uma melhora na sociedade como um todo, na cultura, é justamente a psique feminina. Sim. É esse despertar, trazer o conhecimento através de grupos, né, uma rede de apoio, que eu vejo ainda que tem, né, vamos ver as coisas boas, tem, mas ainda está muito distante de ter esse trabalho em conjunto para a mulher se sentir apoiada. Certo, mas agora, olha, o que que você me diz? Precisa dar um espaço para as mulheres falarem sobre as suas experiências, tanto na terapia, uma terapia, quanto na sociedade, né? Ouvir as histórias, mas tem que partir de quem isso, essa abertura? Que pergunta difícil, Cláudia. Me veio isso na cabeça. Olha, eu vejo assim, uma das ferramentas poderosas, além da terapia, porque a terapia ela é individual, né? Uma das ferramentas poderosas que nós temos é isso que nós estamos fazendo hoje, né? As redes sociais, é esse trabalho de conscientização, né? É um trabalho de formiguinha, mas eu acredito muito nesse trabalho, porque vamos falar, eu sou uma pessoa transformada, estou em processo também, porque a gente nunca para. Então, eu acredito, não é utopia, mas eu acredito nesse processo que nós estamos fazendo. E aí, isso, com essa estruturação, nós podemos sim, porque não, vamos lá, tem muitas mulheres hoje, né, Cláudia, fazendo o que a gente está fazendo, né, de várias formas, além do processo terapêutico individual, mas também do processo que nós estamos aqui divulgando, né, nas redes sociais, levar essa conscientização, porque eu acredito nessa força feminina, não do feminismo em si, mas na força feminina da mulher, porque a mulher, ela encanta e ela tem uma beleza que é de dentro, né, dela, e aí usar essa beleza, esse conhecimento, a conscientização dos valores que nós temos, sem aqueles artifícios, né, que às vezes, muitas vezes,
é assim, desconhecido das próprias mulheres. Certo. E qual é o primeiro passo para aquela mulher, por exemplo, que vai ouvir, que está ouvindo nossa conversa de hoje? Ela fala: opa, isso Uhum. acontece comigo. Essas mulheres precisam fazer qual é o primeiro passo rumo a, vamos dizer, a uma libertação? Olha, aí vai depender de pessoas para pessoa, mas primeiro precisa ver o que ela está vivendo. Vamos lá. Se ela tem sofrido, se ela tem essa dificuldade de se reconhecer como mulher por conta de tudo isso que nós falamos, o primeiro passo é ter a coragem de buscar uma ajuda. Eu sempre falo desse ponto, porque todos nós temos, né, o nosso livre arbítrio e nós somos seres, né, racionais que podemos sim. É lógico que independente aqui não estou julgando nenhum fato, mas independente da história, primeiro passa a buscar uma ajuda, sentir um apoio, buscar um apoio, uma ajuda para você colocar essas questões e ser tratado, né? Eu vejo que é um passo. Não tem outro caminho. A pessoa tem que primeiro se conscientizar, porque não vai É. resolver, por exemplo, eu vejo que você, eu estou do seu lado, eu vejo que você vive Uhum. isso. Não vai resolver eu chegar e falar para você, não é? Se você não tiver essa consciência, não é isso? Olha, o que o Jung falava também no processo de individuação, vamos lá, ele fala, primeira coisa, né, é você pedir uma ajuda para depois você integrar essas sombras e através do reconhecimento, porque tem uma coisa, que uma sombra coletiva maior e também individual, que o Jung falava, é você não reconhecer. Porque, Cláudia, nós sabemos que a maioria das pessoas, a gente está falando de mulher, mas a maioria do ser humano, ele acostuma também com o ambiente tóxico e ele acha que só, por exemplo, ele acostumou, né? Vamos lá, se vem desde a infância, ele acostumou com isso, então ele acha que ele não tem saída, que é aquilo ali e pronto. Isso é muito sério e muito grave e muito mais recorrente do que nós imaginamos. Então a pessoa ela fica, o ambiente, né? Ela acaba sendo é, manipulada pelo ambiente, ela se deixa manipular pelo ambiente também, e ela acha que ela não tem saída, porque o vício emocional de sofrer, ele é muito profundo, porque daí ele vira as neuroses, porque de neurótico todos nós temos um pouco, lógico, por isso que a gente busca o conhecimento para tratar, mas também vira depois as neuroses, as psicopatias, aquelas doenças mais profundas que nós estamos vendo hoje. Eu falo assim, que vamos lá, por que que hoje a gente está vendo tanta aí transformação, mudança, seja na natureza, nas pessoas, tantas doenças, são essas sombras que vêm como sintomas avisando, mas quanto, vamos lá, Cláudia, uma porcentagem, quanto das pessoas estão conseguindo parar, reconhecer e olhar? Porque daí tem aqueles recalques, as repressões, né? Que a pessoa busca refúgio no vício da bebida, do sexo, da compulsão alimentar e tantos outros. Sim. Bom, Tânia, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Eu quero te agradecer pela parceria que tem conosco, sempre abordando questões muito relevantes. Obrigada. Deixe seu contato para quem desejar adquirir o seu livro. Tem alguns exemplares ainda, né? O Sim, Despertar da Consciência. tá Ou aqui. até isso, ou até também para uma conversa com você. Como que as pessoas podem te encontrar? Bom, eu deixo uma mensagem para você.
para todos que estão aqui ouvindo, independente se é mulher, se é, nós estamos falando mais específico para as mulheres, né? Acredite no seu potencial, busque uma ajuda para você se reconhecer, independente de como você está. E você é, sim, possível, você pode, sim, fazer uma mudança, mas primeira coisa, tenha coragem de olhar para você e falar: chega, hoje eu vou iniciar algo novo, né? E eu estou aberta a conversas, né? O meu Instagram é Tânia Teresan, Tânia Teresan underline. Tem lá todo o meu, né, os contatos, que você pode estar entrando em contato comigo através do Instagram, e aí também tem o meu número, né, de telefone lá, para a gente conversar, porque eu acredito muito na mudança, porque eu sou, vamos falar uma palavra, agente de transformação, eu sou a mudança, então eu acredito muito que através dessas falas, dessas conversas, você também pode encontrar o seu caminho. Com certeza. E também é muito bacana que no Instagram da Tânia tem vários vídeos, Isso, praticamente diariamente, com dicas, com bastante. A fala da Tânia é muito importante, direcionada, que às vezes a gente assiste os vídeos curtos dela e a gente fala: olha, isso foi para mim hoje. Então vale a pena. Entrem lá no Instagram da Tânia. Então, Tânia, muito tá. obrigada, tá? Eu que agradeço, como sempre, viu? Bom Beijão para contribuir. você. Um beijo e muito obrigada. E os ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal e Rádio Mater Dei FM de Piraju e Conecta ITV. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais o programa Ponto de Conexão. Abraço e até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita, com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. No Modas Infantil, também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. No Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp. No Modas Infantil.